Então, de novo, bom dia, caros alunos e estudantes do Centro de Ensino Colares Moreira. A nossa aula de hoje é uma atividade sobre separação de misturas. Então, pedi para que vocês copiassem no caderno somente as alternativas, para que eu, juntamente com vocês e os nossos residentes presentes, possamos discutir um pouco sobre os processos, as misturas, perdão, que estão citadas na questão. Né? Água e álcool etílico, água e sal de cozinha, água e gasolina, oxigênio O2 mais O3, carvão mais enxofre. E a questão, ele pergunta quais desses itens nós temos soluções. Ou seja, resultam em soluções, quais misturas dessas daí, de 1 a 5, quais dessas 5 misturas nós podemos classificá-las como soluções. Então, copiadas as alternativas, eu vou bem aqui parar a apresentação. Ai, ai, ai. Pronto. Então, vamos vir aqui para o quadro. Aí nós temos 4, a questão primeiro dada a questão. Temos 5 misturas. Então, ele quer saber quais dessas misturas resultam em solução. A palavra solução para vocês deve ser nova, para alguns, talvez. Mas, desde já, se acostumem a fazer a relação. Vou fazer a relação. Quando anunciado uma questão se refere a uma solução, solução é um sinônimo. Solução é um sinônimo de mistura homogênea. Então, toda solução é uma mistura homogênea, independente do estado físico da matéria no qual ela se encontre. Eu posso ter mistura homogênea, ou seja, solução no estado sólido, líquido ou gasoso. Por exemplo, de uma solução no estado sólido, sólido, a mistura homogênea sólida, aquelas ligas metálicas de objetos que você usa de adorno, né, de adereços, como ouro. Então, uma peça de ouro 18. Então, o ouro 18, ele não é uma substância pura. Ele é uma mistura no estado sólido, uma mistura homogênea sólida, onde tem ouro, prata e cobre. Obviamente, esse é o ouro 18, a maior porcentagem dele é de ouro, a menor porcentagem é de prata e de cobre. O ouro 18 tem aproximadamente 75% da peça. Se você compra 100 gramas de ouro 18, essa peça tem 100 gramas de ouro 18, 75% dela, né, 75 gramas é ouro, puro ouro, né, ouro puro. Aí, os outros 25% é dividido em 12,5 de prata e 12,5 de cobre. Então, mas é uma mistura homogênea. Você não consegue fazer a distinção das fases. E, então, ele tem aqui, misturas líquidas, como as que nós conhecemos no dia a dia, né? De soluções que nós preparamos, de soluções ou misturas homogêneas que nós consumimos no estado líquido, que existem várias. E misturas, temos soluções também no estado gasoso. O próprio, nesse momento, nós estamos imersos numa enorme solução gasosa, né, que é essa mistura de gases que nos rodeia, desde que ela não esteja... Claro que no ambiente que nós convivemos existem também as partículas sólidas, né, que acaba não sendo totalmente homogêneo, porque tem as dispersões, né, as suspensões no ar.
que é a poeira. Mas para essas alternativas, nós vamos identificá-las, qual delas é mistura, qual ou quais são misturas homogêneas. Porque nas alternativas nós temos mais de uma opção. Então vamos classificá-las. Água, eu quero a participação de vocês, para poder ter um feedback, para saber se eu não estou falando aqui sozinho no quarto, né? Água e álcool etílico é uma mistura homogênea ou é uma mistura heterogênea? Quando você mistura água e álcool. Câmbio. Heterogênea? Imagine, você já comprou álcool, você já deve ter visto o álcool comercial, já? Qual é o álcool que nós consumimos atualmente, que a gente vai no mercadinho? Eu quero 1 litro de álcool para fazer higienização em casa, para estar usando sempre meu álcool. A televisão está sempre... Oi? Álcool 70. Álcool 70. O que é que significa dizer álcool 70? Por que que dizem álcool 70? Hã? Ele é misturado com alguma coisa, com outra coisa. E o que você acha que seria outra coisa? Água? Exatamente, ó, a água. Então, o álcool 70 é assim, se você tem, ele faz uma proporção, para cada 100 ml de álcool que você tem, que você compra o álcool 70, se você daquele litro de álcool, você bota 100 ml, ou no álcool 70, 1 litro, né? 1 litro de álcool 70, 700 ml é puro álcool. Os outros 300 ml é de água destilada, ou água purificada, certo? Então é água e álcool. E o álcool 60, porque só tem 600 ml de álcool, 400 ml de água. Então, quando eu tenho álcool e água, é uma mistura homogênea ou heterogênea? Do seu ponto de vista prático, que você já usou o álcool 70, já manipulou ele, é homogênea ou heterogênea? Homogênea. Ok, é uma mistura homogênea. Se é uma mistura homogênea, ela é uma Solução. solução. Então, no primeiro, nós temos uma solução. Na segunda, água mais sal de cozinha. Essa informação, ela pode ser imprecisa, dependendo do ponto de vista que a gente vai analisar a questão. Porque a questão, ele pede quais dessas aqui são misturas homogêneas. Então, fica subentendido que a água e o sal de cozinha estão misturados em uma proporção em que o sal se encontra totalmente dissolvido na água. Não é porque se a gente colocar 3 dedos de água, pegar um punhado de sal e rebolar dentro, você vai ver que vai ficar o sal no fundo do copo. Então, quando ele coloca essa questão aqui, perguntando quem é a solução, ele está subentendido que o sal de cozinha está totalmente dissolvido na água. Aí você pode perguntar, professor, e sempre o sal vai estar totalmente dissolvido na água nessas questões? Não. E quando não estiver dissolvido, como é que eu vou saber na questão? A questão, a alternativa, ela tem que explicitar, tem que dizer que aquele sal não está totalmente dissolvido. Às vezes é utilizado o seguinte, ele coloca na frase dessa maneira, ó, água mais sal de cozinha não dissolvidos, ou sal de cozinha dissolvido e sal de cozinha não dissolvido. Ou então, pode colocar da seguinte maneira, água mais sal de cozinha em excesso. Então, quando você coloca sal de cozinha em excesso na água, vai formar um precipitado, aquele corpo de fundo.
seja, você vai conseguir visualizar o sal no fundo do recipiente que você colocar com água. Então, quando ele coloca só dessa maneira na questão, água e sal, está subentendido que o sal está totalmente dissolvido. Se o sal está totalmente dissolvido na água, eu tenho uma mistura homogênea ou heterogênea? Homogêneo. Homogênea. Se é uma mistura homogênea, também tem uma solução. Um e dois, solução. O item 3. Água mais gasolina. A gasolina, ela é basicamente um hidrocarboneto. Bom, a gasolina está no grupo dos compostos orgânicos. A água está no dos compostos inorgânicos. Então, já que você está aqui no primeiro ano, vamos trabalhar com os derivados da gasolina. O óleo diesel, imagine lá o querosene, o óleo de cozinha. Imagine um desses que eu citei misturado com a água. Vai formar uma mistura homogênea ou heterogênea? Heterogêneo. Ótimo. Se é heterogêneo, é uma solução? Não. Não. Então, ela não é uma solução. Item 4. O2 mais O3. O que é o O2? Ele significa que ele está caracterizando, representando qual substância? Gás carbônico. O2. Carbônico vem de carbono. Aqui eu tenho o oxigênio, O2. É o gás oxigênio que nós respiramos. E o O3? É um gás também. Alguém lembra o nome do O3? O2 é o gás oxigênio e O3 é quem? Qual é o nosso grande problema ambiental hoje? Em que há décadas já vem se falando que existe uma redução de quê no nosso ecossistema? Nossa atmosfera. Vem havendo uma redução de quê? Ozônio? De ozônio. Né? Nós estamos muito ainda preocupados e fazendo muito pouco sobre a camada de ozônio, a emissão de gases poluentes que vão deteriorando a camada de ozônio, degradando a camada de ozônio. Então, esse gás ozônio tão falado, né, e pouco se faz por ele, é o O3, gás ozônio. Então, aí são dois gases, gás oxigênio e gás ozônio. Você já conseguiu ver o gás oxigênio? Você já conseguiu ver o gás oxigênio? Sim ou Não. não? Não. E o gás ozônio? Você já viu, como você viu, pensou aqui, olha o gás ozônio, olha o oxigênio, safado. Vocês já viram dois? Não. Não. Porque nós estamos falando de gases. E quando nós estamos falando de gases, de mistura de gases, elas são homogêneas. Elas se misturam por completo, certo? Há uma miscibilidade. Na termo técnico, a gente costuma dizer que eles são miscíveis. Miscíveis. Vou botar aqui com outra cor. Miscíveis. Miscíveis significa o quê? Qual é o significado de miscíveis?
Ninguém sabe o que quer dizer miscível. Estou falando do oxigênio e do ozônio. Eles são miscíveis. Significa o quê? Que eles se misturam. Quando falamos de são miscíveis, porque se misturam completamente. Por que eu estou enfatizando nessas palavrinhas? Porque as questões que nós temos que nos habituar a responder são questões de vestibulares. E a linguagem usada em questões de livros, de questões de vestibulares, são questões de de uma linguagem mais técnica. E algumas vezes faz-se necessário o conhecimento de algumas palavras para usar uma linguagem mais técnica. Então, é possível que em algumas questões vocês se deparem com palavras e termos técnicos, ou seja, que nós não costumamos usar no nosso dia a dia, dentro daquele enunciado da questão. Ele pode dizer dentro, em vez de colocar a palavra solução, que você também não tem uma intimidade com a palavra, porque os alunos veem solução durante 2 meses, praticamente, é no segundo ano. Inclusive, os residentes estão aqui e nós estamos trabalhando com os alunos no segundo ano a parte de soluções, ou seja, de misturas homogêneas. Então, soluções é mistura homogênea. Quando eu falo a palavra miscível, é porque se mistura, ou seja, de forma homogênea. Então, cuidado com os termos técnicos em enunciado de questões. Então, eles são miscíveis. Então, o O2 e o O3, se eles são miscíveis, eles formam uma mistura homogênea. E se forma uma mistura homogênea, é uma solução. Então, aqui também, no item 4, eu tenho uma solução. E o item 5 é o carvão. O item 5 é o carvão e o enxofre. Qual é o estado físico do carvão? Sólido, líquido ou gasoso? Que você conhece? Sólido. Sólido. O enxofre é um pó. Se ele é um pó, normalmente, né, encontrado na forma de pó, qual é o estado físico? Se é um pó, qual é o estado físico? Sólido, líquido, gasoso? Se é um pó? Acho que é sólido. Sólido. Então aqui eu tenho dois sólidos, mistura de dois sólidos. Existe uma diferença significativa entre carvão e enxofre. As cores deles são diferentes. O enxofre mais amareladinho assim, mais clarinho. O carvão, você já conhece, negro, escuro, né? Então, se você coloca esses dois sólidos em forma de pó ou triturados juntos, dá para diferenciar só olhando, porque eles são de tonalidades diferentes, cores diferentes. Então, dá para visualizar somente olhando. Se dá para distinguir a olho nu, eles não são homogêneos. Então, carvão e enxofre não formam mistura homogênea. Então, aqui não é a solução. Então, de mistura homogênea, de solução, nós temos o item 4, o item. Oh, não, né? Estou errado aqui. O item 4, o item 1 e o item 2. 1, 2 e 4. 1, 2 e 4 está em qual letra? Qual a alternativa? B. B. Então, letra B. Então, eu vou me desfixar. Eu para a segunda, tirei aqui a terceira. Pronto. Processo de separação de misturas. Estão vendo já aí o outro? Não, né? Pronto, estão vendo outra questão de número 3.
Questão de número 3. Estão vendo a questão? Está visível? Bom dia. Sim. Estão vendo a questão terceira? Sim. Então, eu vou ler anunciar e vocês analisem e me dêem uma resposta. Me dêem uma resposta. Considere a mistura de água e éter. Dois líquidos imiscíveis. Olha aí a palavra técnica que eu estava falando na questão anterior. Imiscíveis entre si. Para separar esses dois líquidos, o processo adequado é... Então, eu tenho dois líquidos, água e éter. Copiem aí as alternativas. Liquefação, filtração, decantação, dissolução fracionada e sublimação. Copiem suas alternativas. Letra C. Pronto, copiaram? Então vou desapresentar aqui. Não, professor, calma aí. Vou. Só as alternativas: liquefação, filtração, decantação, dissolução fracionada e sublimação. Decantação. Agora pode. Pronto. Esse éter é o que, professor? Éter, tem um acento agudo. É aqueles que usam em hospital. Se não, assim, já entrou no hospital e sente um cheiro forte, Sim. vai pelo nariz, dá vontade até de... Ele é utilizado em ambientes hospitalares, ele serve para fazer esterilização de alguns equipamentos. Então, como você já entrou no primeiro ano, dá para ver as palavras em direitinho, né? Éter e água. O éter, como nós estamos no primeiro ano, estamos ainda nesse primeiro ano, não posso me aprofundar muito ainda nas propriedades físico-químicas das duas substâncias. Então, esses compostos mais voláteis que nós encontramos, como o álcool, o éter, a acetona, esses derivados que agora não me lembro, recordo, são os mais comuns, né? Álcool que a gente tem contato com acetona, com éter, alguns solventes de tinta, esses solventes, eles são compostos orgânicos. A água, bom, só falando aqui da água, né? A água, no caso, é composto inorgânico. Então, basicamente, o que os diferencia são começar pelo tipo de ligações químicas, as interações que ocorrem entre esses átomos. Deixa eu... Estou muito pequeno aqui.
A interação entre vou botar aqui, a água e o éter, a interação entre eles basicamente não vai ocorrer, porque são tipos de ligações, o que unem essas moléculas são tipos de ligações diferentes. Então, eles não tendem a se misturar. Aí, se eu pegar dois, semelhante ao éter, com um tipo de ligações idênticas, botei dois pretinhos para você ver, ó, aí sim eles se misturam. Mas se eu pegar a água, que é diferente, o tipo de molécula, da ligação que existe na molécula da água é diferente do tipo de ligação que existe na molécula do éter. Por isso elas não conseguem interagir, se misturar, ficar agarradinhas, juntinhas, íntimas, né? Não conseguem. Devido às forças intermoleculares entre elas. São compostos apolares, orgânicos, normalmente, né? As interações são fracas. E aqui são os inorgânicos, em que as interações são mais fortes. São moléculas em que as ligações entre elas são mais fortes. Então, compostos orgânicos não vão se misturar com os compostos inorgânicos. Se não vão se misturar, quando eu coloco a água, coloquei a água, está aqui a água, e agora eu vou colocar o éter. Deixa eu ver. Fazer assim. Pronto, tá aí as duas aí, certo? Éter e água. O de menor densidade, quando eu falo em densidade, que é outra coisa que vocês não devem confundir. Peso com densidade. A pedra afunda porque é pesada. Não, a densidade da pedra afunda na água porque a densidade da pedra é maior do que a densidade da água. Aí eu boto a água e o óleo fica em cima e a água fica embaixo. O óleo é mais leve, composto orgânico, né? Mais leve. Fica em cima. Não, não é porque ele é mais leve, é porque a densidade dele é menor. A relação massa sobre volume é menor, viu? Não façam a relação de peso pesado com densidade. Então, eu tenho a água e o éter. O éter é orgânico. As forças intermoleculares dele são mais frágeis, você tem a densidade menor. A água tem a densidade um pouco maior. Então, tem o éter e água. Vamos botar aqui o éter em cima. Botei foi a água aqui em cima, né? Vamos botar aqui, ó. Éter e água. Qual é o processo de separação que eu vou usar para separá-los? Primeiro, observação. Em que estados físicos eles estão? A água e o éter estão no estado líquido. Então, eu tenho aqui uma mistura Tenho aqui uma mistura heterogênea no estado líquido. Só um minuto aqui que está descarregando. Pronto. Uma mistura heterogênea no estado líquido. Heterogênea, líquido, líquido. Então, vamos para as alternativas. Liquefação. O que quer dizer liquefazer? Liquefação quer dizer refazer o líquido. Quando a liquefação ela é usada em misturas homogêneas, liquefazer é trazer do estado gasoso para o estado líquido. Então, quando você tem líquidos voláteis, se são líquidos diferentes,
eles vão evaporar em temperaturas diferentes. Então, vamos supor que eu tenha dois líquidos que evaporam em temperaturas diferentes. Vamos supor, evaporou a água e o álcool. Num ambiente fechado, imagina uma cúpula fechada com água e álcool, que se misturam. Bom, se misturam, já é homogêneo. Quando eles evaporam temperaturas parecidas. A água é em 100, o álcool é 97, alguma coisa. Depende do álcool também. Aí, ele quer fazer o que é? Se a água e o álcool estão no estado gasoso, ele quer fazer é você propor um abaixamento da temperatura gradual para que um deles, ou seja, ele quer faça, se condense, né? Venha do estado gasoso para o líquido primeiro. O mais volátil, que evapora entre a água e o álcool, o mais volátil, que evapora mais fácil é o álcool. Depois vem a água, que é assente. Quando eu vou esfriar, quem vem primeiro também é o álcool. Depois viria a água. Então, ele quer fazer, trazer o estado gasoso para o estado líquido, um de cada vez. Então, se eu quero trazer a água e o álcool, eu reduzo a temperatura até 96, por aí, até... Desculpe, se eu tá a 100, né? Quando eu começar a baixar, vem primeiro a água, depois vem o álcool. Então, o que quer fazer é trazer do estado gasoso para o estado líquido de forma fracionada. Mas a liquefação, ela só é feita quando eu tenho mistura homogênea. E aqui, no caso, eu tenho uma mistura heterogênea. Então, a letra A está descartada. Então, é necessário que você veja aquela tabelinha, no livro de vocês tem, foi feita em aula, sobre os tipos de mistura. Os processos de separação de misturas. No processo de separação de mistura, para você aplicar corretamente, você tem que identificar que tipo de mistura é, se é homogênea ou heterogênea, e depois identificar os estados físicos em que elas se encontram. A liquefação é usada em mistura homogênea. Então, nós temos heterogênea, descarta a letra A. A letra B tem uma filtração. A filtração é usada em que tipo de mistura? Heterogênea. A filtração é usada em mistura heterogênea, sólido, líquido. Sólido e líquido, né? Sólido e líquido tem mistura heterogênea, sólido e líquido, eu uso a filtração. Aqui eu tenho dois líquidos, que é o éter e a água. Então, está fora também a letra B. Decantação. Decantação. A decantação é o processo de separação de mistura heterogênea, líquido-líquido. Decantação. Usado em que tipo de mistura? Heterogênea. Estado físico das misturas que ele pode ser usado. Uma das misturas está no estado líquido e a outra também está no estado líquido. Aqui eu tenho heterogênea, líquido, líquido. Em que se baseia o processo da decantação? Diferença de densidade. Falando em linguagem rasteira. Eles pesam diferente, né? Que a gente deve usar isso. Mas diferença de densidade. O de menor densidade fica em cima, o de maior densidade fica embaixo. E como é que eu separo isso? A gente pode usar até um funil de decantação. Vou apagar aqui.
Então, você usa um funil de decantação. Como é que funciona? Você abre a torneirinha, ele é vidro transparente, você está vendo os dois líquidos, aí você abre a torneirinha, abre aqui a torneirinha e vai deixar escoar o líquido de maior densidade, que é o que está embaixo. O de maior densidade vai descer e você vai olhando. Vai olhando. Quando descer todo o líquido, desceu por aqui já. A torneirinha aqui. Desceu. Aí toda a água desceu. Toda a água desceu. E lá dentro do sistema só ficou o éter. Você deixa o líquido de menor densidade escorrer, fecha a torneira e separou a mistura. Então, aí tem um processo de decantação. Então, é importante você observar nos métodos de separação que tipo de mistura eles separam e quais os estados físicos da mistura. Então, a nossa aula aqui vai encerrar por hoje. Lembrando aos que estão presentes na sala, vou fazer bem aqui no Google Meet Attendance.